Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos criar um sistema completo para upload e visualização de arquivos e para fazer isso nós vamos utilizar a AWS Lambda, S3, SNS, API Gateway e uma interface web com React, Tailwind, CSS, bem simples. A interface é essa que vocês estão vendo na tela aí, tá? Vou até mostrar aqui, já tem aqui uns arquivos que eu subi, vou mostrar para vocês funcionando, né, o que a gente vai fazer. Vou subir um outro arquivo aqui. Fazer o upload dele, ele vai aparecer aqui embaixo assim que concluir. Beleza, apareceu aqui, demorou um pouquinho, mas apareceu. E aí quando eu clico, eu consigo visualizar o arquivo. Então tá aqui, ó, o arquivo que eu acabei de subir. Aí vocês podem pensar, pô, é uma coisa bem simplesinha, né? Mas a ideia aqui não é explorar uma aplicação muito complexa, é utilizar vários serviços da AWS para fazer isso, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um desenho que eu fiz. Essa aqui é a nossa arquitetura, tá? Ah, e tem um detalhe que eu esqueci de falar. Toda vez que eu faço um upload, aqui no meu e-mail, eu recebo uma notificação de que o arquivo foi enviado. Tá vendo? Isso aqui é tudo notificação de arquivo que eu enviei. Vou até apagar elas aqui para a gente conseguir visualizar melhor quando chegar novas notificações, tá? Então, a ideia do projeto é o seguinte. A gente vai ter um front-end React Web com Tailwind hospedado num S3. Esse S3 ele vai comunicar através de um API Gateway que cria um DNS de API para a gente. E dentro desse API Gateway nós vamos ter dois métodos, um post e um get, né? O post para poder fazer o envio do arquivo e o get para listar os arquivos. E esses métodos eles vão se comunicar com um back-end serverless feito em Lambda. Então a gente vai ter duas lambdas. Uma lambda que faz o upload e uma lambda que lista arquivos de uma outra bucket do S3. Ou seja, esse processo aqui é o de envio, né? Tem um API Gateway, tem um método HTTP e tem uma lambda que faz chegar arquivos aqui. E a gente tem uma outra lambda e um outro endpoint, né? Combinando essas duas coisas, que faz a listagem dos arquivos para esse front-end. E o último detalhe aqui, que é a cerejinha do bolo, é a gente conseguir ser avisado através do SNS toda vez que um novo arquivo for adicionado na nossa bucket. Isso aí pode ter vários objetivos, né? Você tem aí um bucket onde você quer ser notificado toda vez que alguém colocou um arquivo novo, porque às vezes pode ser, por exemplo, você trabalha com advocacia e você tem um bucket na AWS onde você recebe processos novos. E você quer que toda vez que um processo novo chegar lá na sua bucket, você seja notificado para saber que você tem que entrar lá, pegar um arquivo e ler. Esse foi só um exemplo da utilização, mas pode ter várias utilizações, tá? Então aqui eu já tenho meu projeto funcionando, vocês veem aqui que ele já está até com uma URLzinha aqui da Amazon, tá vendo? Porque esse projeto de fato está rodando. Vou mostrar aqui para vocês todos os artefatos que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, as minhas duas buckets, tenho o meu tópico aqui no CNS que faz a notificação pra gente, né, como eu mostrei aqui. Tenho as minhas duas Lambda Functions aqui. Tenho um API Gateway que tem lá os dois métodos, o get e o post. E é isso, tá? Eu vou destruir tudo isso que eu construí até agora e vou começar de novo, tá bom? Só não vou mostrar como destrói agora para não estragar a surpresa do final, tá? Então eu vou dar uma pausa, vou destruir e a gente começa de novo. Beleza, pessoal. Então voltando aqui, vocês vão observar aqui que agora eu já destruí tudo que eu tinha feito, tá? Eu não tenho nenhum API Gateway, não tenho nenhuma função Lambda, não tenho nenhum tópico criado e não tenho mais nenhuma bucket, tá? Aquilo que estava mostrando aqui era só um cache do que eu tinha, tá? Então para começar, vou criar aqui uma pastinha. Ah, só mais um detalhe, né? Eu já criei esse projeto todo, tá num repositório, tá? Aqui com todo o passo a passo, todos os comandos, então não se preocupem em pausar o vídeo para copiar comandos, porque tem todos os comandos nesse projeto do GitHub, que eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, beleza? Então não precisa ficar parando, só se você quiser fazer junto comigo, aí eu te recomendo deixar o link aberto e ir copiando os comandos, pra você não ter que ficar escrevendo, me olhando fazer, tá? Então bora lá, vou começar aqui. Lembrando que essa é a nossa arquitetura, né, que a gente vai ter ao final do vídeo. Então vou começar aqui criando na minha pasta de projetos um novo projeto. Meu terminal resolveu atualizar justo agora. Então projetos, e vou criar aqui mkdir gestão projetos, gestão arquivos AWS.
Vou acessar essa pasta e vou dar um code ponto aqui para a gente começar a brincadeira. E aí a gente pode seguir o próprio passo a passo que está lá dentro do nosso README, tá? Eu já deixei bem mastigadinho para vocês. E tem alguns pontos que a gente precisa seguir aqui, tá? Eu vou começar aqui fazendo a instalação do Terraform, que se você não tem o Terraform instalado, você vai precisar instalar, tá? Eu, como uso aqui Windows com WSL Ubuntu, é só fazer um sudo apt-get update e depois instalar o Terraform, que ele já faz o trabalhinho para mim. Como eu já tenho instalado, eu só estou rodando o comando para vocês verem, ele vai dizer que já está instalado, mas para vocês, se você não tiver ainda, ele vai instalar. Se você não estiver usando WSL no Windows, você pode instalar o Terraform via Windows também, tá? Tem vários lugares na internet, eu deixo uns links para vocês também. O importante é você chegar nesse passo aqui, ó, e quando você der um Terraform-V, ele responder aqui que o comando Terraform existe. Então, continuando aqui, como eu ia dizer, você precisa do Terraform instalado e você vai precisar também do AWS CLI instalado, né? Quando você dá um AWS aqui, ele tem que responder também. E aí eu deixo uns links para vocês, deixo um link para vocês também, mas é bem fácil. Você vem procurar AWS CLI install, a própria AWS tem um tutorialzinho de como instalar. E você segue de acordo com o seu sistema operacional, Linux, macOS ou Windows, tá? Bem simplesinho também. Você só vai ter que rodar alguns comandos e aí logo o AWS CLI já está instalado. Mas tem um passo mais importante que esse, que é o seguinte: você precisa linkar a sua conta AWS com o seu computador local para que você consiga fazer instalação de recursos na AWS via terminal. Porque senão você só consegue fazer via ClickOps, ou seja, acessando aqui o console e fazendo a criação manual. Para a gente conseguir criar os recursos da forma que a gente vai fazer, tudo automatizado, precisa fazer o seguinte: você vai acessar aqui IAM, e aí fica a seu critério, ou você cria um usuário especificamente só para isso, ou você pega o seu próprio usuário. Por exemplo, aqui eu tenho meu usuário, vem aqui em Security Credentials e você vai criar uma Access Key para você, tá? Você vai dar aqui Create Access Key, Command Line Interface, marca essa opçãozinha aqui embaixo e dá Next e confirma. Eu não vou criar porque eu já tenho uma chave. Na verdade eu vou criar uma nova aqui só para vocês verem e depois eu apago ela. E aí ele vai te dar uma Access Key e uma Secret Key. E aí você precisa vir aqui, ó, e rodar AWS Configure. E aí ele vai te pedir a sua Access Key, a sua Secret Key, e aí você preenche, tá? Eu só estou dando Enter porque a minha já está configurada, e eu não vou configurar com essa nova. E a região, você olha aqui no seu console da sua AWS, a região que você está usando, ó. Na própria URL você consegue ver. E aí, coloca aqui o SEast 1 e dá Enter, tá? Eu não vou dar Enter porque a minha já está certa, tá? Beleza, nesse ponto eu estou configurado. Como é que eu provo que está tudo certo? Se eu der aqui um AWS S3LS, ele teria que me listar os buckets que eu tenho lá. Como eu não tenho nenhum bucket, ele não listou nada. Mas só para efeito de teste, vou criar uma bucket aqui para vocês verem. Aí depois eu apago ela, para vocês verem aquele comando funcionando. O nome da bucket ele tem que ser universal, ou seja, ele tem que ser único. Não pode ter outros buckets com o mesmo nome. Então eu vou botar aqui Daniel, teste, aula, AWS. Provavelmente deve estar certo. E eu nem configurei nada porque eu só quero criar uma bucket qualquer aqui para esse comando ele retornar alguma coisa, tá? Para eu provar que a minha configuração deu certo. Beleza, então tô vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na mesma tela, ó. Criei o bucket lá, rodei o comando aqui, ele listou para mim. Então isso prova que o meu computador agora está conectado com a minha conta da AWS. Eu vou deletar esse bucket aqui, né, porque eu criei ele só para exemplificar. E aí, seguindo esses dois passos, Terraform instalado, AWS CLI instalado, a gente pode partir então para começar de fato o nosso projeto, tá? Então, a gente tem que começar criando as pastas, né, dentro do nosso projeto. Eu recomendo criar 3 pastinhas, tá? 3 pastinhas aqui dentro, front-end, back-end e infra, né? Back-end a gente vai colocar, voltando aqui para o desenho, vamos colocar as nossas lambdas, né, o código das nossas lambdas. No front a gente vai colocar o código do nosso front-end. No infra a gente vai colocar todo o código Terraform para subir isso aqui na AWS, tá? Então, voltando aqui, vamos começar criando nossos arquivos de back-end então, tá? Eu vou criar 2 pastas aqui dentro.
uma chamada list, que vai ser a nossa lambda para listar os arquivos, e outra chamada upload. Tá? Dentro dessas pastas, eu já tenho aqui mais ou menos o código da lambda que eu quero criar. Eu preciso criar um arquivo index em cada uma, index.mjs, tá? Porque é um arquivo de módulo para lambda, então ele tem que ser mjs, lembrem disso, não pode ser JS comum. Vou criar dentro de cada pasta um arquivinho desse, index.mjs. Para a lista, eu já tenho aqui uma função lambda que faz, eu vou explicar para vocês tudo o que ela faz, tá? Não se preocupem em copiar nada agora ou tentar entender sozinho. Só estou criando aqui, então vamos lá. Para que a lambda funcione, eu preciso ter o AWS SDK instalado para poder usar os recursos da SDK da AWS. Por exemplo, o S3, porque aí eu consigo conectar com um bucket S3 da AWS para inserir arquivos, fazer leitura e tudo mais. Nesse caso aqui, essa é a lambda de lista. Então, eu preciso sempre declarar em lambda o nome da função como handler e ele recebe um parâmetro event. Tá? Que recebe os parâmetros da função. Eu estou colocando aqui o bucket com um arquivo de environment, tá? Para que o bucket não fique com nome fixo. Tá? E estou adicionando esse nome desse bucket nos parâmetros que eu vou enviar lá para o S3. Então, estou colocando um try-catch, para caso dê erro, ele me retorne um erro, né? Não quebre no meio do caminho. E aqui eu começo a escrever de fato. Ó. Então, eu estou pedindo para o S3, lista para mim todos os objetos desses parâmetros, ou seja, dessa bucket, e ele é uma promise, ou seja, ele vai ser resolvido em algum momento, mas ele é assíncrono. Então, se eu não boto esse await, essa promise, ele não esperaria para executar o restante e aí daria errado. Então, eu preciso que isso aconteça primeiro, para que depois eu possa vir para as próximas linhas. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, esse data passou para mim a ser uma lista dos objetos que eu tenho dentro dessa bucket S3. Então, eu posso agora fazer data.contents.map. Para quem conhece JavaScript já sabe que o map ele percorre os objetos de um array, né? E o data ele é um array de objetos. E aí para cada objeto aqui eu estou só fazendo um tratamento, né? Para me devolver as chaves. Ou seja, o map, além dele percorrer os objetos de um array, ele te retorna um novo array com um tratamento que você fizer. Então aqui o que eu estou dizendo para ele, olha, pega esse array data para mim e transforme num array mais simples, que só tem as chaves dos objetos que estão dentro do S3. Isso que é o files. E aí eu estou montando um retorno aqui, onde eu dou uma resposta 200, ou seja, tudo ok, código que deu certo. Colocando os headers aqui para ele lidar com cores, para não ter problema de cores. E no body eu estou devolvendo aqui aquele array que a gente montou só com os nomes dos arquivos. Muito importante lembrar de fazer o JSON Stringify, para ele devolver como texto e não como JSON, tá? Porque senão pode dar problema no funcionamento da lambda. Tá? Então essa aqui é a função lambda de lista. E no erro, eu estou colocando uma resposta bem semelhante à de sucesso, porém com erro 500, porque eu não quero definir o erro especificamente. Erro 500 é geralmente um erro inesperado. Estou lidando com cores também, para aceitar a requisição de qualquer origem. E no body eu só devolvo a mensagem de erro que retornou da minha API. Se não tiver nenhum erro, ele vai dar uma mensagem genérica aqui, ou a mensagem que retornar do erro. Tá? E agora vamos criar nossa lambda de upload. Depois a gente faz o restante dos processos. A lambda de upload ela é bem parecida, se vocês observarem. Eu também preciso do AWS SDK, eu também vou instanciar um objeto da classe S3 do SDK. Também estou criando como handler, recebo um event como parâmetro, só que aqui eu tenho que fazer algumas coisas a mais, porque eu preciso receber um arquivo que está vindo da minha requisição em base64, ou seja, esse arquivo vem no body como base64. Eu também preciso pegar o nome da bucket, preciso recuperar o file name que eu vou mandar por query parameter, eu não vou mandar no body. Aqui eu estou montando os parâmetros, lembra que a gente montou isso aqui lá também, ó? Só que lá só tinha o nome do bucket, aqui eu preciso colocar umas coisas a mais. Eu preciso botar o file content e o file name. Ou seja, o key dele vai ser o file name e o body vai ser o file content. Eu preciso montar isso aqui para que eu possa criar um novo arquivo no S3. Então, vou fazer aqui nessa linha s3.putObj, ou seja, coloque um arquivo dentro do S3 com esses parâmetros que eu montei aqui em cima, e ele também é uma promise, que também é assíncrono e precisa ser primeiro resolvida para depois eu dar o retorno de que o arquivo foi gravado com sucesso, né? Uploaded successfully, né? E estou lidando com cores aqui também, dando uma mensagem, um código de sucesso 200 e por aí vai.
o erro é bem semelhante ao da outra lambda, tá? Mas por si só isso aqui não resolve, né? Tem várias coisinhas aqui que a gente precisa resolver ainda. Então eu preciso criar aqui dentro das minhas lambdas um arquivo .env que eu vou colocar o meu bucket, tá? Aqui eu estou colocando o nome da bucket que eu vou criar, tá? Eu coloquei aqui o meu nome e coloquei a data de 20/9, tá? 20/9/2024. Só para ficar um nome bem exclusivo, tá? Garantir que ninguém mais vai ter um bucket com esse nome. Deixa eu dizer o nome do nome aqui, porque eu acho que eu coloquei outras coisas com esse nome, senão pode dar problema. Então, estou botando o nome do meu bucket, eu preciso ter essa mesma coisa aqui na outra lambda, tá? Pensem que isso aqui é literalmente o nosso back-end. Só que ao invés de ter uma aplicação, que eu tenho vários endpoints, que eu tenho que lidar com várias coisas, eu estou simplesmente criando a função pura aqui, uma que lista os objetos e outra que faz o upload. São microserviços, ou seja, cada pequenininho serviço ali que eu estou criando vai cuidar de uma parte específica do código. Por que isso é bom? Se a lista fica indisponível, o upload continua funcionando. Eu não estou tudo na mesma aplicação, né? E por ser serverless, a Lambda ela consegue responder a grandes volumes de dados sem a gente precisar ficar fazendo tratamento nenhum, tá? São algumas vantagens de se usar a Lambda. Mas beleza, seguindo aqui, então, só explicando um pouquinho aqui, a gente está fazendo aqui os nossos dois serviços, eu preciso fazer mais algumas coisas, tá? Primeiro, eu preciso acessar aqui a minha pasta backend list, preciso dar um npm init para ele criar um package.json pra gente, e aí podem preencher aqui ou podem dar tudo enter, tá? O importante aqui é só ter o arquivo package.json que ele criou aqui. Temos que repetir esse mesmo processo ali na pasta upload, npm init, e depois eu preciso dar um npm save, install save essa biblioteca, porque ela é uma dependência desse projeto, tá? Vou fazer aqui npm -s aws sdk nessa pasta e vou precisar repetir esse mesmo comando lá na minha outra pasta. Então cd list npm -s aws sdk. Belezura. Então nossas lambdas estão quase prontas, tá? E agora, para eu subir a lambda lá na AWS, eu preciso de um zip dela, porque a lambda, ela lá na AWS, como ela é serverless, né, eu não tenho como ficar rodando eu não tenho como fazer um npm run dela lá dentro, entendeu? Um node index.js. A lambda ela funciona de um pouco diferente. Ela trabalha com arquivos estáticos, então eu tenho que subir o index e eu tenho que subir a node modules para que a Lambda ela tenha o arquivo principal e as suas dependências, tá? Então eu já deixei para vocês, já deixei para vocês no README isso tudo que eu fiz até agora tá tudo no README, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar minha pasta list, vou rodar um zip. Se você não tiver o zip instalado na sua máquina, é só você dar um apt install zip, sudo apt install zip, que ele vai instalar. O meu aqui eu já tenho, então ele não vai precisar instalar. Mas se você não tiver, é só rodar esse comando, tá? E aí o que eu estou falando para ele aqui? Olha, cria um zip, lambda list zip, pegando o arquivo .env, que eu preciso para saber o nome da bucket, o arquivo index.mjs e a node modules, que são as bibliotecas que são as dependências. Então vamos criar esse zip. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele já cria. Beleza, então tá aqui nosso list zip, lambda list zip. Agora eu vou acessar a pasta upload e vou repetir o mesmo processo. Só mudando aqui que vai ser lambda upload e não lambda list, mas os arquivos são os mesmos, tá? Ele vai criar pra gente. Feito isso, a gente pode partir para a criação dos nossos arquivos de infra, porque a gente já tem todo o nosso back-end aqui, bonitinho. O front-end vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, para começar, como algumas pessoas que já conhecem Terraform já sabem, ou quem já assistiu outro vídeo meu, sabe que eu gosto de criar uma pasta infra e um arquivo de infra.tf para definir qual que vai ser o nosso provider, né, de cloud e qual vai ser a nossa região default. Lembrando que a região é só você olhar aqui em cima no seu console da AWS a região que você está usando, tá? Deixa eu voltar aqui para
Então aqui eu estou usando o sist1, que foi a que eu configurei na minha máquina, e aqui eu preciso informar aqui também, tá? Beleza, então vamos para o próximo arquivo. Eu vou criar agora o arquivo das lambdas, que vai criar as lambdas lá na AWS. É um arquivo grandinho, tá? Eu vou copiar o meu pronto aqui, mas eu explico passo a passo, tá? Então, bora lá. Primeiro, eu estou criando uma role para poder executar essa lambda, passando aqui para ela um statement, ou seja, que eu quero permitir que essa lambda ela tenha acesso na AWS, tá? Estou fazendo um attach dessa lambda policy. Cadê o pause do vídeo? Ficou nessa tela. Bom, então vamos olhar aqui o nosso arquivo de lambda, tá? Eu tenho essa execution role aqui, não se preocupem com ela, tá? Ela só precisa ter para a lambda ter algumas permissões. Eu preciso ter uma política de IAM associada a essa lambda para que ela tenha permissões de execução. Eu estou criando uma política para que a minha lambda ela possa acessar o meu bucket, tá? Eu já deixei aqui com o nome do meu bucket configurado. Nesse lugar você precisa colocar o nome do seu bucket, tá? Então substitua ou o nome inteiro ou só troque o seu nome e a data, enfim, mas é muito importante você colocar o seu bucket aqui, tá? Aqui eu estou anexando essa política de S3 à lambda que eu estou criando. Aqui de fato eu estou criando a lambda de upload, tá? Dizendo para ela que ela vai ter o nome upload lambda, que o handler dela vai ser index.handler, ela vai usar a runtime Node.js 18 e ela está usando aqui uma role para dar permissões para essa lambda de execução, tá? Eu estou passando para ela como um environment o nome da bucket que eu vou criar ainda, tá? Vocês vão ver que o nome do recurso, upload bucket, e esse nome aqui que é a AWS S3 bucket, que é padrão, isso vai ser criado em outro arquivo. Então ele está só pegando o nome que eu coloquei lá, tá? Para não ficar fixo. Poderia ter feito isso lá em cima também, mas enfim, na época que eu fiz eu não pensei nisso. O file name, de onde que ele vai pegar o zip para poder subir essa lambda. Então backend, upload, lambda upload, esse cara aqui. E aqui só ele está fazendo um base 64 desse arquivo, tá? Precisa desses dois aqui. Aqui eu estou criando a minha segunda lambda, que é a list lambda, mesma coisa, estou dando um nome para ela, estou dizendo quem que vai ser o handler, vai ser o handler que está no arquivo index, viu? Porque a gente criou o nome da função como handler. Estou dando para ele o environment, também o nome da bucket que ele vai usar. E aqui o file zip, né, que eu vou mandar para poder criar essa lambda. Então, tá lá, backend list, lambda list. Tá aqui em cima. Backend list, lambda list. Tá? E aqui repetindo também, criando base 64. Aqui a gente precisa dar algumas permissões para o API Gateway invocar as lambdas. Então, eu estou criando aqui a AWS Lambda Permission, o Upload Permission. Ou seja, estou dizendo para ele que eu quero que esse caminho aqui, essa RN, ou seja, da API Gateway que eu vou criar, ou seja, do endpoint que eu vou criar lá no API Gateway, ele tem acesso nessa lambda de upload. Então, upload permission, function name, upload lambda, né? Então, estou pegando lá da criação do recurso o nome daquela lambda, colocando aqui, e estou dando para um recurso API Gateway. Então, aqui eu estou indicando que essa lambda permission, o principal dela é API Gateway. De igual forma, eu estou fazendo aqui uma nova permissão para que uma outra API Gateway que eu vou criar, ela tenha acesso na minha função de list. Tá? É muito importante que a gente dê essas permissões, porque senão quando a gente criar o API Gateway, ele não vai ter acesso, ele não vai estar linkado com a lambda para poder conseguir ter acesso à função e poder fazer a execução acontecer. Tá? Então é muito importante a gente criar essas duas permissões, além de criar as lambdas, né? A gente criou a lambda aqui, e aqui a gente está dando as permissões para as lambdas. Tá? Além disso, eu estou dando a permissão para a lambda de acessar o bucket S3. Lembrando que só no nosso desenho, eu preciso que essas duas lambdas elas tenham tanto acesso ao bucket de upload, onde eu vou colocar os arquivos,
como eu preciso que essa API Gateway que eu vou criar tenha acesso a essas lambdas para poder fazer a comunicação. Então, por isso que a gente está criando os nossos arquivos aqui dessa forma, né? Depois olhem o arquivo com calma para vocês entenderem, tá? Se alguma coisa aqui que vocês verem estiver linkada com alguma coisa da minha conta, por exemplo, o número da minha conta, vocês têm que substituir pela conta de vocês. Eu acredito que nesse arquivo aqui não tenha, tá? Mas pode ser que algum arquivo de infra tenha isso. Então, continuando aqui, próximo que eu vou criar os meus buckets, tá? Vou criar o meu bucket S3 upload.tf. Vou criar só esse por enquanto, depois a gente cria o do front-end, tá? Lá no final, só para não ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. S3 upload.tf. E eu vou colar aqui e já explico também. Então, por exemplo, aqui estou criando um recurso AWS S3 Bucket, que vai ter a tag, né, identificação upload bucket, e o nome do bucket vai ser esse aqui, ó. Tá vendo por que eu quis manter o nome lá? Só para evitar de ter outros lugares com esse nome e dar errado, tá? Então, até deixei aqui um comentário, ó, troque pelo seu nome, porque o nome do bucket precisa ser único. Então, coloque o seu nome, coloque outra data, coloque o nome que você quiser aqui, tá? Só que lembrando que o nome do bucket que você der para upload bucket, você precisa repetir esse nome em outros lugares, então fique atento a isso, tá? Se precisar, volta o vídeo aí e dá uma olhada onde que eu coloquei mais o nome, tá? Então aqui eu estou criando um recurso em si, aqui eu estou criando um ownership controls, tá? Para que o próprio bucket ele possa ter permissões para fazer ação dentro dele, tá? E aqui eu estou dizendo que eu não quero bloquear public ACLs, public policy, que eu posso ignorar public ACLs, eu não posso ignorar public ACLs e eu não quero restringir public buckets, tá? Isso aqui é muito importante para que a gente possa deixar nosso bucket público. Por quê? Esse bucket é onde eu vou colocar os meus arquivos. Então os arquivos desse bucket precisam ser acessíveis publicamente para que a gente possa ter aquele efeito que vocês viram lá no início do vídeo, onde eu não só listo os arquivos, mas eu consigo clicar e baixar o arquivo para poder visualizar. Tá? Aqui eu estou criando uma ACL para dizer que o bucket ele é public read, ou seja, as pessoas têm acesso público para ler os arquivos de lá, não tem acesso para gravar arquivos só realmente a minha aplicação vai ter acesso, tá? A aplicação que a gente está criando, né? E estou dizendo que isso depende desses outros dois recursos estarem criados para depois ele aplicar essa ACL. E por último aqui eu só estou adicionando uma política, tá? Na nossa bucket, que eu digo o nome dela, né? O identificador dela vai ser public read get object. Eu estou dizendo que eu quero permitir tudo dentro desse, eu quero permitir tudo, né, na ação de get object para esse recurso, que aqui eu botei um nome genérico, né? Então AWS S3 bucket upload bucket.bucket, que nada mais é que é isso aqui, ó, AWS S3 bucket upload bucket.bucket, que aí ele vai pegar esse nome e vai colocar lá de forma dinâmica, tá? Daria para repetir isso aqui, esse uso, para todos os lugares que usam o nome do bucket aqui dentro da Terraform, tá? Tem uma forma de criar variáveis e tal, mas eu não vou entrar tanto nesse detalhe. Mas se você quiser aprofundar um pouco seus conhecimentos, te recomendo acessar o site da Terraform e olhar um pouco mais como você pode melhorar esse código aqui. E vou ter o maior prazer de receber um pull request seu no meu repositório. Então beleza, criei aqui o meu bucket. Eu preciso agora criar o meu API Gateway. Então, vou criar aqui mais um arquivinho. API Gateway.tf, que eu vou pegar aqui já o arquivo pronto também e vou explicar para vocês. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Vamos lá. Então aqui eu estou criando uma API Gateway que vai ter esse nome, File Upload API. O protocolo dela é HTTP, tá? Aqui poderia ter outros tipos de API REST, por exemplo, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou criando o Upload Integration. Dentro dessa API, ela vai ter um proxy que vai integrar com uma Lambda Function. Então, Upload Lambda, invoca RN, quer dizer que
vai existir uma integração no método post com a minha lambda. Tá? Eu estou criando uma rota de upload, ou seja, além de criar a integração, eu preciso criar a rota. Então, dentro da minha API, eu estou criando a rota post upload que vai integrar com a minha lambda function de upload. Tá? Isso aqui é isso aqui que faz. E eu preciso também criar uma list integration que vai integrar com a minha lambda de list, fazendo um AWS proxy, e o método vai ser post. Você deve estar pensando, pô, mas para list, post, porque na hora de chamar a lambda, o API Gateway precisa chamar via post. Mas o que de fato vai ser executado no verbo HTTP lá na ponta vai ser um get. Tá? Então, o get chega até o API Gateway e o Gateway faz um post na lambda para poder recuperar os arquivos da lista. Tá? E aqui por último eu estou definindo a rota list files, que é um get, já observando aqui, para poder fazer o list dos arquivos. Tá? E aqui eu estou fazendo o deploy dessa API, porque toda API Gateway que a gente cria lá no API Gateway, a gente precisa fazer um deploy dela, ou seja, o deploy imagina que eu criei os arquivos, criei as configurações e agora eu preciso realmente mandar isso para produção, ou seja, mandar isso para um ambiente que realmente está executável. Tá? E se a gente não fizer esse deployment, ele não funciona. Tá? E por último, eu preciso criar um stage, ou seja, um ambiente onde isso vai ser feito o deploy, porque eu posso ter vários ambientes, posso ter um ambiente de produção, posso ter um ambiente de homologação, um ambiente de dev, e cada um deles tem uma versão diferente da API. Tá? No caso aqui eu só estou fazendo um deploy no ambiente de prod, que eu chamei de prod. Tá? É basicamente isso aqui que esse arquivo faz. Tá? Bem simplesinho, se você parar para entender cada peça, não é tão complicado. Por último, não menos importante, vocês lembram que eu falei que eu quero ter um tópico no SNS para mandar um e-mail toda vez que um novo arquivo for colocado. Até botei aqui, toda vez que um novo arquivo entra, dispara uma notificação. Quem cuida dessa notificação é o SNS, só que ele precisa estar conectado na minha bucket para fazer o disparo da mensagem. Entender que quando entrar um arquivo, ele precisa fazer um disparo de uma mensagem por e-mail. Tá? Então eu vou criar aqui mais um arquivinho que vai chamar sns.tf. Esse aqui é um pouquinho complicado, mas dá para a gente entender também, não tem tanta coisa. Eu preciso criar uma policy, tá? Lá no meu S3, então olha aqui, a AWS SNS Topic, S3 Event Notification Topic, ou seja, estou criando um tópico e nesse tópico eu estou colocando uma policy. Action SNS Publish Resource vai ser o próprio tópico, S3 Event Topic. Aqui, por exemplo, está com o ID da minha conta, tá? Você precisa substituir aqui onde está esse ID da minha conta pela sua conta. Vou te mostrar onde que você pega isso. Se você vier aqui, no console da AWS, no seu nome, e vier aqui, Account ID, vai estar lá o seu número da sua conta. Se você observar, é o mesmo que está aqui, só que ele está sem traço. Então lembre de copiar e tirar os traços e substituir aqui para que pegue o ID da sua conta. Tá? Então essa policy é só para a gente dar acesso ao S3 para o SNS. Então aqui eu vou colocar um topic email subscription para dizer que esse tópico SNS ele vai fazer uma subscrição desse e-mail que eu estou colocando aqui e também já deixei a observação, substitua pelo seu e-mail. Aqui está o meu e-mail. Tá? E por último, eu estou criando a notificação em si. Então, AWS S3 Bucket Notification, lá no S3. Tá? Então, AWS S3 Bucket, upload bucket.id, e ele vai postar aonde? Nesse tópico que eu estou criando. Então, resumindo, a policy para que o SNS tenha acesso a bucket, o topic subscription do e-mail, que vai receber as notificações por e-mail, e aqui eu estou criando lá no S3 um notification, ou seja, para ele identificar que toda vez que entra aqui, qual evento que vai startar essa notificação? Object created. Ou seja, toda vez que um arquivo novo entrar, ele vai disparar uma mensagem nesse tópico e o tópico vai enviar para o e-mail. Tá? Bem certinho aqui de acordo com o nosso desenho. Tá? Então eu estou dando acesso para ambos se comunicarem e toda vez que entrar um novo arquivo aqui, ele manda uma mensagem para cá e esse cara dispara por e-mail que fez a subscrição. Tá? Muito legal até aqui.
Então, por enquanto, a gente não vai mexer com nada de front-end. Vamos criar primeiro o nosso back-end, ter certeza que o nosso back-end está funcionando, tá? E depois a gente parte para a criação do front e para subir esse front no S3. A gente vai criar o front depois, testar ele local para ver se está tudo ok, e por último a gente vai subir ele para o S3 para ele ficar online, tá? Então agora eu posso dar um cd ponto. Agora que eu já tenho meus arquivos de infra criado, vou aqui acessar a pasta infra. Opa, saí totalmente do projeto. Deixa eu criar aqui de novo. cd infra. E aqui só antes, para mostrar para vocês, né? Eu tinha o projeto criado, eu não tenho mais nada, como eu tinha mostrado no início, ó. Não tem função, não tem tópico e não tem nenhuma bucket. Uma vez que eu rodar esse comando agora aqui, ó, que eu também vou deixar no readme para vocês, que é o comando de inicialização do Terraform, deve estar mais lá para baixo do arquivo. Ó, primeiro eu preciso inicializar o Terraform, para ele entender, né, tudo que a gente está querendo criar aqui. E ele vai criar alguns arquivos auxiliares dele mesmo, criar uma pastinha .terraform. Beleza, terminou. Agora eu preciso fazer um Terraform Plan, para ele verificar os arquivos, se está tudo certo, e planejar uma execução de tudo que a gente está fazendo. Beleza. E por último eu vou fazer um Terraform Apply, para ele de fato criar os recursos. E eu estou botando essa flag auto-approve aqui para não precisar confirmar a execução. Porque se eu não botar isso aqui, ele pede para eu confirmar a execução antes de fato fazer tudo. Então vamos rodar. E eu espero que se eu fiz tudo certo, a gente já tenha o nosso back-end funcional nesse ponto. Deu um erro aqui, eu só vou parar para ver o que é e já volto. Não sei por que tinha dado erro, mas agora eu rodei de novo aqui, conferi, estava tudo certinho no arquivo, então se der esse erro, só roda novamente que deve funcionar, tá? Então nesse momento a gente já criou bastante coisa aqui, né? Só recapitulando, voltando ao nosso desenho lá, a gente já criou todo o nosso back-end. Então criamos as nossas lambdas, primeiro localmente, depois criamos arquivos de infra para poder criar a API Gateway, criar os métodos PostGet, criar as lambdas, criar o upload bucket e criar o tópico SNS. Nesse momento deve ter chegado um e-mail no meu e-mail aqui para eu confirmar a subscrição. É muito importante que você faça isso, tá? Vai chegar um e-mail como esse e você precisa confirmar a subscrição para que você consiga receber as notificações. Então vai dar uma mensagem como essa, subscription confirmed, e aí você vai passar a receber notificações quando adicionarem um arquivo na sua bucket, tá? Então vamos conferir se já está tudo criado. Vou dar um reload aqui. Então temos a API Gateway, temos as funções lambda, list lambda e upload lambda, temos o tópico. Vou dar um reload aqui para vocês verem o tópico. Tá lá o tópico bonitinho criado. E ele tem aqui um subscription do meu e-mail, que já foi confirmado. Se o seu não tiver confirmado, lembre de entrar lá no seu e-mail e confirmar, porque se ele não tiver confirmado, você não vai receber e-mails. E se eu der um reload aqui, eu já tenho a minha lambda de upload também. Aqui em buckets. Aliás, lambda, tenho minha bucket de upload, que por enquanto não tem arquivo nenhum. E até só para critério de demonstrar, vou colocar um arquivo aqui manualmente para vocês verem a notificação chegando, tá? Vou colocar e depois eu apago. Vou adicionar aqui um arquivinho qualquer, papel de parede do Homem-Aranha. Ele vai fazer o upload. E assim que esse upload acabar, deve chegar uma notificação aqui pra mim, ó. Olha lá. Então, notificação funcionando, pessoal. Quando eu fiz o upload de um arquivo, ele me notificou aqui por e-mail que um novo arquivo foi adicionado. Essa notificação aqui, ela tá bem simplesinha, tá recebendo via JSON, mas eu acredito que você consiga personalizar um template para poder receber uma mensagem bonitinha, tá? Para mandar uma mensagem bonitinha para quem tiver escrito no tópico, tá? Então, vou apagar esse arquivo daqui porque não é minha intenção ficar mandando arquivos manualmente, né? A gente quer fazer isso pela nossa aplicação.
Então, só para ter certeza que está tudo certo no nosso back-end, eu vou pegar agora aqui a URL da minha API Gateway, tá? Então temos que vir aqui, File Upload, eu tenho os dois métodos, vou aqui em Stage e vou pegar aqui ó, a URL da nossa API. Vou abrir um Postman aqui, tá? Vou criar uma nova request aqui, rapidão. E vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fazendo um list files lá na minha API. Ó, não tem nada. Podia até ter deixado o arquivo lá, né, para vocês verem funcionando. Deixa eu botar de novo aqui, ó. PD files. Vou pegar esse cara aqui de novo. Fazer o upload. Vou provavelmente ter recebido outro e-mail, ó. Provar que funciona sempre. Ó, recebi outra notificação. E agora se eu vier aqui no Postman e pedir a lista de arquivos de novo do meu... Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Peguei lá da minha API Gateway. Vou mandar aqui. Ele vai listar pra mim, ó. Tem um arquivo lá na minha bucket. Então, back-end funcionando. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó, que eu já deixei pronto, pra gente poder fazer o upload de um arquivo teste lá. Então vou pegar essa mesma URL, vou vir aqui, vou só substituir aqui porque eu tinha feito um outro teste com outra API, então a URL da API mudou. Então eu estou mandando aqui, ó, meu arquivo .webp. Então estou mandando aqui, ó, para minha. Agora eu estou fazendo um post, tá vendo? Upload. Para poder mandar um arquivo, eu já converti ele para Base 64, deixei aqui de exemplo, ele é do tipo WebP, por isso que eu botei o WebP aqui no final, e vou mandar lá. Beleza, recebemos mensagem File Upload Successfully. Provavelmente vou receber outra notificação aqui, ó, recebi, tá vendo? Porque agora eu fiz o upload não de forma manual, mas via nossa API. Deixa eu descer um pouquinho minha imagem aqui. Se eu for aqui na minha bucket, voltar aqui nos meus arquivos, ó, olha lá o arquivo que a gente acabou de mandar, meu arquivo WebP. Se eu tentar abrir ele aqui, eu não sei se ele vai abrir ou se vai dar erro, mas vamos ver aqui. Não abriu provavelmente porque esse arquivo de teste que eu botei devia estar zoado. Mas vocês vão ver depois funcionando na aplicação. Então, muito legal. Já temos nosso back-end todo funcional. Então a gente pode partir agora para criar o nosso front-end. Primeiramente o local, depois a gente sobe ele no S3. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso projetinho. Deletar tudo aqui. Aliás, fechar, deletar não, fechar, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos trabalhar agora a nossa pasta front-end. Então, eu já deixei para vocês aqui alguns arquivos auxiliares também no README. Vocês podem pegar aí. Tá? Primeiro, eu vou criar o projeto React. Então, vou acessar o diretório raiz do projeto, estava na pasta infra. Vou criar aqui, ó, npx create react app na pasta front-end. E ele vai criar um projetinho React pra gente. Tá? Fiz isso só para facilitar, para não criar do zero, porque senão tem que ficar instalando um monte de dependência. E é bem padrão o pessoal criar ou com CRA, né, que é Create React App, que foi esse comando que eu usei, ou usar o Vite ou outros criadores de inicializadores aí de projeto. Tá? Esse processo demora um pouquinho. Vamos esperar ele terminar. Beleza, então criou pra gente. Se a gente agora acessar a pasta front-end e der um npm run start, a gente já vai ter um projeto front-end funcionando, ainda sem nada, tá? Porque a gente ainda não fez nada. Vou abrir aqui o meu navegador web e vou rodar localhost 3000. E aí temos um projeto React rodando, tá? Mas não é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer criar uma coisa bem diferente disso. Então, a gente vai vir aqui primeiro limpar alguns arquivos, tá? Eu não preciso desse app CSS. Não preciso do app test, porque eu não vou criar testes.
Não preciso desse logo SVG. E pronto. Aí agora eu preciso vir aqui no meu index, também vou remover isso aqui, porque eu vou colocar outras coisas. E o meu app também eu vou limpar ele, porque eu também não vou usar nada disso. Tá? E aí o projeto continua rodando, mas porém agora sumiu tudo aqui, porque eu tirei tudo de lá. E eu deixei para vocês no README também algumas coisas para vocês substituírem alguns arquivos. Tá? Mas primeiro a gente tem que rodar alguns outros comandos, porque a gente vai usar Tailwind como nossa biblioteca de CSS. Tá? Para poder estilizar um pouquinho, para ficar um pouco mais bonito. Então, dentro da pasta front-end, eu vou instalar aqui as dependências do Tailwind. npm install Tailwind CSS, post CSS auto prefix. Tá? Isso tudo aqui você encontra também lá no site da Tailwind, como instalar, como utilizar e outras coisas mais. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Vou inicializar o arquivo do Tailwind, ou seja, os arquivos do Tailwind. Ele já criou aqui 2 arquivinhos pra gente. E eu, só por uma questão aqui de versionar o front-end junto com o versionamento principal do projeto, então versionamento separado, eu vou remover os arquivos de .git e .gitignore dessa pasta, tá? Porque fica fácil de você versionar. Tudo num repositório só. Tá? Não é boa prática versionar tudo junto, tá? Mas para evento de laboratório desse vídeo, ficou mais simples a gente versionar tudo junto do que ficar criando vários repositórios. Até para facilitar para quem for repetir o processo. Tá? Então, já instalamos o Tailwind. Vocês vão observar aí no README que eu deixei algumas coisas adicionais que precisam ser feitas. Então, vamos vir aqui no Tailwind config e vamos adicionar algumas coisas. Tá? Esse módulo export para ele reconhecer arquivos JS, JSX, TS ou TSX. Se você preferir utilizar com TypeScript, tá? Eu não vou utilizar para essa aula, mas se você quiser, fica à vontade. E também a gente vai atualizar o nosso arquivo index.css para adicionar algumas coisas do Tailwind e outros estilos que eu criei aqui para ficar mais bonitinho a nossa tela, tá? Seguindo até um padrãozinho lá do próprio Tailwind mesmo. E a gente vai atualizar o nosso arquivo app.js. Tá? Vou pegar aqui o app.js, que eu também deixei no README para vocês, e a gente vem e atualiza ele aqui. Lembra que a gente tinha tirado tudo dele? Pois vamos voltar com algumas coisas. Tá? Eu já vou explicar isso tudo para vocês aqui, que eu fiz no front-end. Tá? Mas vamos primeiro só rodar aqui para ver se está tudo certo. npm run start. Para ver se vai rodar e vai aparecer a carinha do nosso projeto lá igual estava lá no início. Beleza, rodou. Vou fechar aqui, ó. Tá demorando um pouquinho, mas daqui a pouco ele aparece. Então, beleza, já temos nossa carinha do nosso projeto aqui, ó. Um títulozinho com o logo da AWS para indicar que esse é um sistema de gestão de arquivos que trabalha com a AWS. Posso escolher arquivo, posso fazer o upload e aqui ele vai me listar os arquivos. Se eu tentar fazer agora aqui, não vai acontecer nada, porque a gente ainda não linkou lá com a AWS, tá vendo? Vai dar erro. Ele não está conseguindo fazer o upload nem está listando nada. Então eu preciso fazer mais algumas coisas aqui. Mas antes disso, deixa eu te explicar o que eu criei aqui nesse front-end, tá? Aqui é só um componentezinho de loader, tá? Que faz esse efeito de loading aqui quando você clica no upload. Então eu só separei ele num componente separado. Pelo amor de Deus, não criem componentes, dois componentes no mesmo arquivo igual eu fiz aqui, tá? Aqui foi só para facilitar, para ter um arquivo só do front-end, não precisar ficar criando um monte de arquivo, né? No máximo ter um index CSS separado. Mas o ideal é você ter uma pastinha components e aí você colocar esse componente lá dentro, que é um componente que pode ser usado em vários outros lugares, não só nesse arquivo. Então, fica a dica do tio aí, não faça isso. Então, estou criando dois estados locais aqui, né? Um para armazenar os arquivos, outro para armazenar os arquivos selecionados, aliás, 3, minto. E um para ser o estado de loader, né? Para eu setar quando está carregando e quando não está mais. Isso depende desse cara aqui. Então, o handle file change é lá do nosso input, ele vai simplesmente pegar o arquivo que a gente colocou lá no input e vai setar ele como um arquivo selecionado. E a gente tem mais duas funçõezinhas aqui que eu vou explicar. O handle file upload, então, quando eu começo ele, eu seto o loading true para indicar que o carregamento começou. Se não tiver arquivo selecionado, eu não faço nada, para evitar de um erro, caso a pessoa não tenha selecionado o arquivo. E aí eu começo aqui então. Eu vou ler o arquivo
vou dizer para ele, olha, onLoadEnd, ou seja, depois que você carregar esse arquivo, então vamos converter esse arquivo para base64 e vamos fazer a chamada para a nossa API, passando o nome do arquivo e o arquivo propriamente dito em base64 no body da requisição. O método post e o headers é text plain, porque eu estou mandando ele em texto base64. Logo depois eu faço um fetch files para atualizar nossa lista e digo que o carregamento pode parar, ou seja, eu não estou carregando mais nada. Se der erro, eu paro o carregamento e exibo mensagem de erro no console. O fetch files, eu simplesmente vou ler os arquivos lá da nossa API, né? Vou jogar os arquivos como JSON aqui para essa variável files e vou fazer o set files lá em cima naquele state local do meu componente para que eu possa usar lá embaixo no HTML. E aqui eu estou botando um useEffect que vai executar uma vez só quando a página for carregada para executar o fetch files e carregar os arquivos. Então o fetch files ele executa em dois momentos. Ele executa assim que eu acabo de carregar um novo arquivo e executa no carregamento da página para que a gente já tenha a lista quando esse componente for carregado. E aqui eu tenho o HTML, né, tenho um título, tenho aqui o label de upload file, tenho o input onde o arquivo vai ser carregado, tem uma mensagem dizendo que por enquanto ele só aceita arquivos de imagem, tá? Eu não posso colocar outros tipos de arquivo. Eu fiz esse cara pensando só em imagens, mas daria para adaptar para fazer outras coisas, né? Porque vocês veem que até o método de envio é base64. E aqui o botão que vai fazer o upload do arquivo e o loader está aqui, ó, para indicar que quando eu clicar, aliás, minto, para indicar que se isLoading, ou seja, se o loading, essa variável loading do escopo local do componente tiver true, eu exibo o loader, senão eu só recebo a mensagem upload. E aqui eu tenho a minha lista para eu poder exibir os arquivos que já estão lá na bucket. E aí, para que esse projeto funcione melhor, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa criar um env, aliás, precisa de um arquivo novo, que é um env. E dentro desse env, se vocês observarem, eu estou usando duas variáveis aqui. Essa API URL, que é a URL da nossa API, lá na bucket, aliás, lá na API Gateway, e estou usando também a URL do nosso bucket, para poder fazer a leitura dos arquivos. Ele aparece somente aqui, e o da API é usado em dois lugares, na requisição para fazer o upload e na requisição para poder fazer o list dos files. Então, vamos pegar esse cara aqui, e vamos colocar aqui no env também para a gente preencher. E aí, muito fácil, né? Eu já tinha aqui no Postman já a URL da API que eu estava usando, até prod, que depois disso são o nome dos métodos, então vou copiar só isso aqui. Vou colocar aqui em cima. E o bucket URL eu tenho que pegar lá no S3. Então eu venho aqui, bucket URL, e eu tenho aqui, ó, a URL do meu bucket, tá? Como que eu fiz para acessar isso? Peguei um arquivo qualquer, fui aqui, object URL, e tudo que está antes do nome do arquivo é a URL do nosso bucket. Então a gente pode copiar isso aqui, colocar aqui e tirar só o nome do arquivo. Só não lembro se está com barra ou sem, mas deixa eu confirmar aqui. A barra está aqui, então lá no env fica sem barra. Então, pessoal, agora que eu fiz as configurações de URL, ou seja, com as URLs que eu já gerei agora, eu posso já rodar esse projeto local funcionando. Então, vou dar um npm run start, e se eu fiz tudo certo, esse projeto já deve estar funcionando local. E aí só vai funcionar, por último, a gente subir ele no S3 para que ele fique online. Porque por enquanto isso aqui está local, né? A gente não consegue disponibilizar isso para outras pessoas, porque só roda por enquanto na minha máquina. Eu vou até fazer um negócio aqui, ó, ah lá, já funcionou. Ó. A gente já está vendo dois arquivos aqui, tá vendo? Esses arquivos eles estão lá na bucket. Eu vou até apagar eles aqui, para a gente subir novos arquivos e garantir que tudo vai funcionar, tá? Então, vou apagar eles aqui na minha bucket. Beleza, deletado. Então se eu vier aqui e der um reload, você vai ver que não tem mais arquivos, tá? Vou deixar aqui na Binha Network para vocês verem a comunicação com a AWS funcionando certinho. Então, vou pegar um arquivo aqui, pegar o meu super-homem. Apareceu aqui o nome do arquivo, vou clicar em upload, ele vai fazer o carregamento, chamou a requisição, deu sucesso, ele já apareceu aqui. Se eu clico para visualizar, ele vai fazer o download e vai abrir. Maravilhoso, não é? Então já temos a nossa aplicação front-end funcionando. E, mais legal ainda, fui notificado por e-mail
que um novo arquivo foi adicionado. Se vocês observarem nessa notificação, em algum lugar aqui eu acho que tem o nome do arquivo. Ó. Tem o nome da bucket. O nome do arquivo tá aqui, ó, superman.jpg. Só para provar que essa é realmente a notificação que eu recebi agora e que realmente é de um arquivo que foi adicionado agora. Isso aqui não é coisa antiga, tá? Legal. Então temos a nossa aplicação funcionando, bonitinha, já conseguindo fazer o upload de arquivos e listando arquivos e visualizando arquivos. Muito importante não esquecer disso. E agora a gente precisa subir isso na AWS, né? Para parar de ficar usando só o local. Então vou parar aqui a execução. Vou criar um novo arquivo de infra aqui para o meu bucket do front-end. Vou pegar aqui, ó, S3 front-end. Vocês vão observar que esse arquivo ele é bem parecido com o outro. S3 front-end.tf. Vou pegar aqui o meu arquivo que eu já tenho. E aí é bem parecido, ó. Estou criando aqui o recurso. Estou dizendo que o próprio bucket tem... vou colocar permissões para que ele mesmo possa se alterar. Vou dizer que eu não quero bloquear ACLs e policies. Vou dizer que eu não quero ignorar e não quero restringir public buckets. Ele está chamando o nome do recurso, né? A identificação do recurso vai ser front-end bucket. Estou dizendo que ele depende dessas outras coisas estarem criadas para aplicar a ACL de public read. E esse aqui tem só uma coisinha a mais, que eu tenho que adicionar uma configuração de bucket website, para que ele consiga saber qual que é o documento index que ele vai abrir quando eu acessar o URL dele. E estou colocando a policy aqui que eu quero fazer get object nesse resource e eu quero permitir para qualquer um, tá? Então beleza, posso vir aqui no front-end e dar um minto, aqui na pasta tem que voltar para a pasta infra e dar um terraform apply. Vou só copiar o comando aqui, terraform apply. Deixa eu pegar aqui só o parâmetro final do auto-approve, que eu nunca lembro de cabeça. Auto-approve, que aí nesse momento ele vai criar. Escrevi errado, ficou terraform, não terraform. E aí nesse momento, como eu disse em outros vídeos já, o terraform é inteligente, então eu não preciso apagar tudo para ele criar tudo de novo. Ele vai entender o que já foi criado e vai criar só um novo recurso que eu adicionei, que é o bucket de front-end. Nesse momento ele está criando. Beleza, deu tudo certo. Se a gente vier aqui no nosso console, vou abrir aqui. Eu tinha só o bucket de upload, lembra? Agora eu vou passar a ter o bucket de front-end também. E se eu vier aqui em Properties, lá no final ele vai me dar uma URL, porque eu habilitei que ele é um website. Então se eu vier aqui e colocar esse endereço, ainda não vai ter nada, porque eu ainda não mandei nada para lá, tá? Mas a gente vai mandar o nosso website para lá, para que esse site que está rodando hoje local rode aqui no nosso S3. Então vamos continuar aqui o nosso processo. Aí eu preciso fazer mais algumas coisas. Eu preciso vir aqui. Eu deixei um comando para vocês também para poder fazer o sync, tá? Mas antes a gente precisa fazer um build desse projeto para ele gerar os arquivos estáticos, porque se vocês não sabem, no S3 você só consegue rodar aplicações webs estáticas. As que precisam de processamento do lado do servidor precisam ficar num servidor web, tá? No S3 não vai funcionar. Então aqui a gente vai gerar os arquivos estáticos dessa aplicação rodando o npm run build dentro da pasta front-end. E ele vai criar uma pastinha build aqui dentro de front-end, que é a que a gente vai mandar lá para o nosso S3. Tá gerando aqui. E aí, deixei para vocês no README também um comando onde você pode fazer o sync dos arquivos da pasta build com o seu bucket S3. Tá? Que aqui no caso tá para minha bucket. Você só substitui pelo nome da sua bucket. E muito importante você fazer isso a partir da pasta front-end. E olha, estamos usando aqui o AWS, tá vendo? Também, para poder fazer o sync. Então, vou mandar esses arquivos para lá. Uma vez que os arquivos subirem, nosso site já deve estar disponível. Então, vamos vir aqui, vamos atualizar. E agora temos a nossa aplicação rodando no AWS, bonitinha lá. Vamos ver se funciona? Claro que já funciona, porque ele inclusive já listou aqui o arquivo Superman. Mas vamos subir um novo arquivo. Vou colocar aqui agora, estava o Superman lá, vou botar meu Homem-Aranha aqui agora. Vou fazer o upload. Assim que deu certo, o Homem-Aranha aparece aqui. E aí eu consigo também fazer download
e abrir ele aqui. Muito legal, né, pessoal? Show de bola. Então, dessa forma, a gente completou o nosso projeto, tá? Alguns arquivos adicionais que eu vou criar aqui só para vocês saberem. Dentro da raiz, se você for commitar isso no seu GitHub, é muito importante você ter o GitHub ou o Bitbucket. É bom você ter um git ignore para não subir tudo, tá? Subir só algumas coisas mais importantes. Então vou colocar aqui para vocês já para ignorar algumas coisas, Node Modules, alguns arquivos do Terraform e por aí vai, tá? E é basicamente isso, pessoal, tá? Então só recapitulando aqui, mostrando o nosso desenho, nós temos agora a nossa aplicação rodando aqui no S3, tá online para qualquer pessoa acessar. Provavelmente se você tentar acessar essa URL agora, ela não vai estar disponível, porque provavelmente eu já destruí tudo que eu criei aqui. Lembrem de destruir tudo que vocês fizerem na AWS, porque tudo tem custo, tá? Não é de graça. Esqueci de falar que vocês precisam de ter uma conta da AWS para poder fazer isso tudo, né? Mas eu acho que está bem óbvio aqui no contexto do vídeo. Então, só mostrando aqui nosso desenho, agora nós temos toda essa arquitetura prontinha, funcionando. Beleza? E aí, por último, só uma última dica importante. Existe um comando do Terraform que destrói todos os recursos na AWS, que eu também deixei no README, e que agora eu vou executar aqui para eu apagar tudo que eu fiz lá na minha conta. Só que antes de rodar esse comando, ele não vai destruir se os buckets estiverem com arquivos. Então, só para ter certeza que eu vou limpar tudo e não ficar nada para trás, eu vou entrar nos meus buckets, vou atualizar aqui, ó. Vou apagar tudo que tem dentro desse bucket. E vou apagar tudo que tem no meu outro bucket também, que são os arquivos que eu tinha subido, porque senão o Terraform não consegue deletar. Deletei, e agora sim eu posso rodar aqui um comando Terraform Destroy Autoapprove. Opa, faltou entrar na pasta infra. Entrei na pasta infra e agora ele vai destruir todos os recursos da AWS que eu criei até o momento. Beleza, então agora a gente pode vir aqui na AWS e confirmar que ele realmente destruiu tudo. Então se eu vier aqui nas buckets, provavelmente não vai existir bucket nenhuma mais. Maravilha. O tópico foi destruído também. Beleza. As functions foram destruídas também. E a API Gateway também deixou de existir. Ó, essa aqui não deu, por isso que é muito importante conferir. Então eu vou vir aqui e vou apagar ela manualmente, tá? Pode ser que algum recurso ou outro ele tenha dificuldade para destruir, então é bom você vir e conferir, tá? Eu vou deletar método a método, porque eu acho que ele está reclamando aqui. Acho que deu alguns erros. Às vezes pode ser que... ah lá, destruiu, tá? É porque às vezes demora um pouquinho para o console atualizar, mas ele destruiu. Então agora eu já não tenho mais nada, eu não preciso me preocupar com custo. Até se vocês observarem aqui, ó, gerou um custinho para mim de 12 centavos, provavelmente das aulas que eu fiz até hoje. Então lembrem de destruir para vocês não serem cobrados. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima. Fala aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Gostaram da aplicação que a gente desenvolveu junto hoje? Se gostou, então já lembra de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e deixar um comentário também sobre o que você achou, se você acha que a gente deveria ter feito alguma coisa diferente. E eu queria aproveitar para lançar um desafio para você que acabou de ver esse vídeo. A gente desenvolveu a funcionalidade de listar arquivos do S3 e de gravar novos arquivos. Porém, a gente não fez a funcionalidade de excluir arquivos do S3. Então, com os conhecimentos que eu ensinei nessa aula de hoje, quero te desafiar aqui a desenvolver o método de excluir usando a API Gateway e a Lambda, subir isso via Terraform e fazer um PR no meu repositório do GitHub que eu deixei aí o link. Todos os PRs que chegarem para mim eu vou analisar e se ficar legal, se ficar num padrão ok, eu posso de repente até incorporar no projeto e fazer de repente, quem sabe, um outro vídeo falando sobre essa solução e até citar o nome da pessoa que desenvolveu. Beleza? Conto com vocês então. Um abraço.